Estamos de volta com o Falando Nisso, hoje um dia especial. Programa feito por você, bote a boca no trombone e tire todas as suas dúvidas com o Procon. Vai ligando 9711-1313 ou então mande perguntas por torpedo SMS. E a nossa produção foi às ruas saber quais as suas dúvidas. O que é necessário para registrar uma reclamação no Procon? Por exemplo, o cartão de crédito, você liga lá nos telefones que dá lá para reclamar e você nunca consegue ser atendido. Então precisa rever essa questão dos cartões de crédito na hora de reclamar. São duas perguntas diferentes. Vamos lá, como registrar a reclamação? Registrar a reclamação, a gente precisa da comprovação daquilo que é o elo entre o consumidor e o seu fornecedor. Ou seja, se ele adquiriu alguma coisa, é a nota fiscal. Se ele contratou alguma coisa, é o contrato. Se ele contratou um empreiteiro, uma obrinha, um pintor, é o recibo. Ou seja, esse documento que comprova essa ligação entre o consumidor e o fornecedor é, na verdade, o documento que a gente precisa para registrar essa reclamação. Por isso que é importante sempre ter alguma coisa preto no branco. Sempre, porque é isso que vai dar essa possibilidade de abrir essa negociação para que a gente possa buscar uma solução. Antes da gente responder do cartão de crédito, eu só queria esclarecer, que o Sérgio esclarecesse para a gente, o papel do Procon. A gente recebeu um torpedo, não sei se está no ponto ou não, dizendo que o Procon, olha lá, o Procon nem sempre resolve. Eu precisei e eles não fizeram nada. A Janete, não sei se é São José, daqui da região, e ela disse que não resolveu. Mas o Procon, ele não tem o trabalho de justiça, né? O Procon não é o tribunal. O Procon é um órgão administrativo que tem algumas finalidades importantes. A primeira finalidade é proteção do consumidor. A proteção é uma coisa que se faz preventivamente. E é por isso que a gente está sempre na rua, fiscalizando as vitrines, fiscalizando os anúncios e publicidade que são veiculadas, exatamente para que o consumidor não seja lesado. Ou seja, é um trabalho preventivo. Mas muitas vezes a gente tem que fazer a defesa, ou seja, é o consumidor que já teve um problema. E aí a gente busca defender o consumidor, orientando esse consumidor dos seus direitos para que ele possa buscar a justiça, ou até mesmo chamando o fornecedor para que a gente possa conciliar as partes, ou seja, o fornecedor e o consumidor através de um acordo. Entendi. Muitas vezes a gente consegue, até mesmo quando não há o acordo, punir o fornecedor porque a lei proíbe ele de alguma maneira e tem lá alguma sanção a ser imposta. Mas a gente não é tribunal e a gente não tem o poder de estar lá julgando ou impondo obrigação a ninguém. Sem dúvida. Tem a segunda pergunta, né, do cartão de crédito, que é uma burocracia danada, inclusive, para cancelar o serviço, né? Eu vou estender essa pergunta, na verdade, né? A resposta é muito mais do que diz respeito ao SAC, né? Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os cartões melhoraram, mas eles ainda não estão adequados e não conseguem atender os consumidores no prazo que a própria legislação do SAC estabeleceu. Nós temos aí as situações ainda mais graves, que são das próprias empresas de telefonia. Ou seja, elas têm lá um serviço telefônico para atender ao consumidor e não corresponde com o que determina a lei. Ou seja, a lei do SAC veio, ela conseguiu melhorias, mas nós ainda precisamos evoluir. Né? Ou seja, os órgãos de defesa dos consumidores têm imposto aí para todos esses agentes regulados que têm um SAC, que são de serviços regulados por lei federal, impondo multas pesadíssimas. Né? No entanto, a multa muitas vezes é discutida judicialmente e se leva um longo tempo até que efetivamente a empresa tenha que pagar a multa. Mas eu tenho certeza que isso vai ocorrer, é uma questão de tempo. Mas a gente precisa estar muito mais em cima e a população precisa fazer exatamente isso. Exatamente. Não adianta a gente ficar reclamando e não botar a mão na massa e a cara tapa. Você tem que lutar pelo seu direito, mas você, e não delegar essa tarefa, né? Tem um Ligue Band, né, Nath? Boa tarde, meu nome é Tereza, eu sou consumidora desses catálogos, né, de produtos de beleza. Uma certa vez eu comprei um batom, não gostei do sabor, era um sabor muito forte, eu queria ver o produto, eu não pude devolver, acabei ficando sem gostar mesmo. Uma outra vez, por catálogo também, eu comprei uma colônia. A colônia também era horrível, de ruim mesmo, não tinha condições de usar. Sempre quando eu compro, as representantes, elas não têm as amostras. Eu queria saber como é que fica diante do Procon, se eu tenho o direito de devolver esses produtos que eu compro por catálogo. Beijos, tchau. Beijo, No catálogo não tem esse contato Devia com o ter, produto, né? Uma Com dica certeza, aí, as o cheirinho, amostras. as amostras. Toda vez que o consumidor é procurado na sua residência
por uma apresentadora dessa, ou ele compra pela internet, ou ele compra até mesmo pelo telefone, ou seja, toda vez que ele não compra dentro de um estabelecimento comercial, ele tem o direito de ter 7 dias para analisar o produto e se ele achar que ele não gostou, se ele se arrependeu da compra, ele tem o direito de manifestar o seu arrependimento e receber de volta, monetariamente, os valores que pagou, inclusive os valores que ele pagou na eventual cobrança de envio desse produto. Ou seja, o consumidor é a única forma que o código prevê para arrependimento de um negócio. É exatamente quando compra fora do estabelecimento comercial. Então são 7 dias, o consumidor comunica a empresa dentro desse prazo e é interessante que faça isso de maneira a ser comprovada, por isso que a gente recomenda, mande uma carta registrada, mande uma carta com AR para que você receba de volta que lá foi entregue e que se comunicou que vai devolver o produto e que quer o dinheiro de volta. Muito bem, então tem direito sim, se a consultora não quiser devolver, filha, chuta o pau da barraca e vai no Procon e faz a reclamação. Com certeza. E tem uma ligação ao vivo, alô? Boa tarde. Oi, quem está falando? Oi, boa tarde, é Nelson. Oi, Nelson, está falando de que cidade? São José dos Campos. Qual a sua pergunta? Uma boa tarde para vocês, boa parabéns tarde, pelo Nelson. programa. Obrigada. Eu acompanho sempre. Um abraço aí para o meu amigo Sérgio Werneck, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto na prefeitura. O Sérgio é o Nelson Gracioso. Tudo bem contigo? Tudo bem. Prazer. Então, Sérgio, é o seguinte, eu fui aumentar um cômodo para minha mãe na residência dela e contratei um profissional que ele tem uma equipe que trabalha com pedreiros e serventes, né? Em função de ter sido indicado. Porém, o trabalho, resumindo, ele ficou péssimo, a janela foi assentada torta, tive vários problemas. E o que eu tive com ele foi pegar apenas o recibo do dinheiro que eu paguei a ele. Inclusive, ele tinha acertado um determinado valor, a coisa ficou bem além do que nós combinamos, né? E eu reclamo com ele, falo e não há solução, sabe? Tem trinca já na parede, uma coisa que foi construída há menos de um mês, né? Porta mal colocada, janela torta, tem já problema no telhado. O Procon, eu posso utilizar o Procon para resolver esse problema, não? Obrigada, viu, pela sua participação. Tinha que ter um cadastro dessas pessoas que prestam serviços de má qualidade. Né? O Procon tem esse cadastro. Tem esse cadastro? O Procon tem, a gente mantém um cadastro de 5 anos. Ah, que legal. Ou seja, nós estamos aí agora já praticamente entrando com um novo cadastro, né? Ou seja, no dia 15 agora já tem um cadastro novo sendo divulgado. Então, você tem aí essa condição de ligar lá no Procon e verificar se esse profissional, se essa empresa tem lá uma reclamação registrada. Eu acho que a melhor maneira do consumidor exatamente se defender, efetivamente, porque você inclusive fica sabendo qual é o problema que aquele fornecedor tem causado aí na praça. Claro que tem aí a garantia do serviço, como ele não garantiu lá, mas a garantia para uma qualidade de um serviço que foi prestado e que não correspondeu à sua expectativa, você pode registrar essa reclamação. Você tem o recibo, né? A gente não tem como comprovar que essa negociação de um valor foi estabelecido e depois foi cobrado outro, né? Isso a gente não tem porque você não tem esse contrato firmado por escrito. Mas a qualidade da prestação de serviço dele está lá evidente. Fotografa, mostra os defeitos que foram observados e entra com uma reclamação para que ele possa resolver o problema. Se ele não resolver o problema, você pode, inclusive, depois procurar o Tribunal de Pequenas Causas e buscar lá aí a devolução da importância que você pagou para ele, ou até mesmo pedir que o juiz obrigue ele a refazer o serviço. Muito legal, presta atenção. Então, no dia 15, sai uma nova lista do Procon de prestadores de serviço. Empresas também, Sérgio? Também. De empresas, de repente, liga antes de contratar ou comprar algum produto para saber se está na mira do Procon, né? Se está no caso do Nelson, tem como comprovar que aquele serviço não foi o contratado, não é? A gente vai para mais uma paradinha no Falando Nisso, daqui a pouco a gente volta com a sua participação. Bote a boca no trombone, tire todas as suas dúvidas. Daqui a pouco tem também segurança 24 horas e muito mais para você. Agora, aquele espaço especial para você mandar beijo, abraço e aperto de mão. Meu nome é Zilda, quero mandar um beijo pro meu marido Vandir.